Vamos fazer essa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao 11. A minha tradução, vou ler aqui na King James, que diz assim: O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes: Não pertence vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E falando estas coisas, vendo eles, ele foi elevado para cima, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eis que 2 homens se puseram junto deles com vestiduras brancas, os quais lhes disseram: Homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Amém. Oramos nesse momento. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos aqui ainda reunidos diante da Tua presença. Já ouvimos os louvores, a adoração aqui, a Tua presença real. E neste momento a Tua palavra, Senhor, que faça efeito ao nosso coração. Teu Espírito Santo tem liberdade, total liberdade de operar em nossas vidas. Venha, Jesus, trabalhar de forma especial e a Tua vontade sendo manifesta em nós, no nome de Jesus. Tome assento. Louvado seja Deus. Digno é o Senhor de toda adoração. Deus, Ele escolhe. E Ele escolheu pessoas para dar continuidade a um trabalho que nasceu no coração de Deus, um projeto de salvação, um projeto lindo, um projeto glorioso, que ao primeiro momento muitos não entenderam, mas graças a Deus, hoje nós estamos aqui pelo entendimento desse projeto, não por nós mesmos, pela soberania de Deus que nos faz entender a sua salvação e o seu apelo através do Espírito Santo. Nós vimos aqui um texto da Bíblia Sagrada em que no início desses versículos há uma preparação e uma preocupação de Jesus em preparar os seus discípulos para uma tarefa nobre e uma tarefa divinal, uma tarefa aonde Deus iria usá-los de maneira sobrenatural e especial. Nós vimos aqui que ele faz esse tratado, diz aqui a palavra de Deus no primeiro versículo, que ele fez o primeiro tratado. O primeiro tratado aqui diz respeito ao Evangelho de Lucas, aonde o historiador, o próprio Lucas, que é o autor desse Atos dos Apóstolos, ele vai detalhar em ordem todas as coisas que Jesus começou a fazer e também a ensinar. E claro que a partir desse versículo aqui, sugere então que Jesus vai continuar fazendo e ensinando através daqueles que Jesus escolhe. Jesus então escolhe seus discípulos, e nós vimos aqui que não só numa escola de 3 anos e meio, mas a referência da Bíblia Sagrada vai dizer que depois da sua ressurreição,
ele aparece a muitos e muitos com muitas e infalíveis provas. Jesus ressuscitado depois da sua morte, ele então vai dando orientação aos discípulos que ele escolheu, para que o evangelho fosse trazido de forma de verdade, de forma poderosa. E aqui a Bíblia Sagrada diz no versículo 3, que ele vai falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Agora o reino de Deus vai se mover através desses homens que se dispuseram em fazer o trabalho do Senhor. É tão interessante que quando nós nos movemos, aleluia, para que Deus haja no meio da igreja, ou no meio das pessoas, o reino de Deus se move conosco. Quando estamos, aleluia, em movimento, com propósito diante de Deus, o reino de Deus se move também em favor da igreja. Louvado seja Deus. E quando o reino de Deus entra em ação, o inferno entra em crise. As coisas, aleluia, que são relacionadas às trevas, às dificuldades, às angústias e tantas outras coisas, ela entra em crise. O que acontece? O reino de Deus se manifesta, a cura vem, o milagre chega, aleluia, a libertação acontece, transformação de vida acontece, e os discípulos aqui, a qual Jesus está preparando, eles experimentam isso na pele. Eles experimentam isso, aleluia, porque eles entendem o chamado de Deus para o seu coração. Eu digo que nessa primeira parte do texto que nós lemos aqui, eles estão sendo preparados por Jesus. E imagine só, Jesus ressuscitado aparecendo a eles e ainda informando os detalhes do que havia de acontecer e o que havia de eles fazer ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles vão estar aqui relatando, e Lucas relata aqui um grande testemunho. A palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, é um grande testemunho. Ou seja, muitos testemunhos estão registrados aqui. E esse testemunho, que esses homens que agora são chamados de testemunhas, vocês serão minhas testemunhas. Imagine só, você ser escolhido por Deus para testemunhar das grandezas e das maravilhas do Senhor Jesus. Aleluia, você não está sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Você não ficará sozinho para testemunhar das grandezas de Deus. Então o testemunho, ele é mundial. A Bíblia Sagrada vai dizer aqui que ele é mundial, esse testemunho. É Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Se nós lermos todo o Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que atingiu todas essas regiões. Nós vamos entender que todas as regiões em Judeia, Samaria, Jerusalém, confins da terra, foram atingidas pela palavra de Deus. Hoje, nós vivemos um tempo em que o evangelho, aleluia, está sendo muito light, e nós, às vezes, perdemos o compromisso com Deus e com a sua palavra. Perdemos a noção do compromisso, porque muitas pregações, muitas na internet, nas redes sociais, às vezes confundem a mente das pessoas, mas existe um compromisso. O evangelho, na verdade, não é só benefício, não é só, aleluia, alegria, não. O evangelho é renúncia, e quando eles aceitam esta renúncia, aleluia, quando eles entendem essa renúncia, Deus começa a agir por eles, aleluia, através do Espírito Santo. O evangelho, o testemunho que eles dão é mundial, e esse testemunho, na verdade, ele alcança muitas pessoas, vários tipos de pessoas. Eu anotei aqui, porque em todo o Atos dos Apóstolos, esse testemunho vai alcançar judeus, vai alcançar gentios, vai alcançar samaritanos, vai alcançar pessoas portadores de deficiência,
aleluia, vai alcançar, aleluia, uma grande massa de pessoas pagãs, aleluia, que adoravam outros deuses. O evangelho, o testemunho da palavra de Deus vai alcançar governadores, vai alcançar reis, aleluia, e vai transformar vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso, aleluia, precisava de homens corajosos, que estivessem dispostos a renunciar até mesmo à própria vida em favor do evangelho, em favor dessas boas novas. Essa primeira parte até o versículo 5, aonde o versículo 5 diz que João verdadeiramente batizou com água para o arrependimento, mas não muito depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Ontem nós estivemos ali na congregação de segunda linha, e o tema deles era Mateus 3:11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Interessante dizer que todos os evangelhos têm a mesma referência. Jesus é quem capacita, Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, Jesus é quem renova o coração, Jesus é quem transforma a mente do ser humano, é quem transforma a pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, para nós sermos, aleluia, termos um modelo de salvação, um modelo básico, é o arrependimento, o perdão, o batismo nas águas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e também ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A preparação, eles estavam prontos para anunciar o evangelho, estavam se preparando. Jesus diz: vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso se fala em propósito. Eu não sei quantos de vocês aqui estão de repente buscando o batismo com o Espírito Santo. Pouco se fala hoje em dia sobre esse assunto, mas busque o poder de Deus e o revestimento do Espírito Santo. Você vai ser uma fiel testemunha de Deus na terra, e você vai provar, aleluia, desse evangelho, aleluia, que transforma vidas e pessoas. O mais gratificante em anunciar o evangelho não é você receber talvez honrarias, isso não faz parte, mas o mais gratificante é você poder tirar pessoas que estão lá no abismo, que estão com o pé quase caindo, aleluia, e você conseguir tirar elas, aleluia, da condenação do pecado. Versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Portanto, aqueles que se haviam reunidos perguntaram dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez no momento que Jesus estava anunciando, que Jesus estava falando, que Jesus estava preocupado, aleluia, com o reino de Deus e com o legado que estava deixando para a igreja, para os discípulos ali. Eles então ainda não haviam compreendido realmente, porque o reino de Deus não diz respeito a um reino político, não diz respeito a um reino militar, não. O reino de Deus vai muito além disso. E quando eles fazem essa pergunta, Jesus responde com uma comissão, dizendo a eles o seguinte: que eles precisavam ficar ali em Jerusalém, e que eles iriam ser testemunhas. Olha, este tempo que vocês estão falando não é o tempo de restaurar politicamente Israel ou militarmente Israel, não é esse tempo. Esse tempo é o tempo de anunciar o evangelho. Esse tempo é o tempo de falar das boas novas. Este tempo é o tempo, aleluia, de resgatar vidas do poder do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o tempo que eles estavam falando não era o tempo da preocupação deles. Nós vivemos, aleluia, preocupados o tempo todo ao nosso redor. Vivemos preocupados com tantas coisas nesta vida, aleluia, preocupado, aleluia, com tantos afazeres,
preocupado com a política, preocupado com a sociedade, preocupado com o que vai acontecer. Mas esse tempo, aleluia, o Espírito Santo diz aqui nesta noite, aleluia, é o tempo de anunciar, é o tempo de falar, é o tempo de dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve Ele voltará. O apóstolo Paulo, ele diz: pregue em tempo e fora de tempo, mesmo que não seja oportuno. Parece que não é oportuno eu falar de Jesus. Fale de Jesus em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. Jesus, eles fazem a pergunta e então vem a resposta: não pertence a vocês saber os tempos e as estações. A história, quem cuida é Deus. Deus é soberano, Ele está cuidando de toda a história, porque vai chegar o tempo que se cumprirá todas as coisas, e nada foge do controle das mãos de Deus. Não necessitais saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluia. Mas o versículo 8, que é muito conhecido: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Esse testemunho, este evangelho, ele é guiado pela providência divina. O que move este evangelho por trás dele é o poder do Espírito Santo. Quando vemos muitas igrejas apáticas, paradas, é porque o Espírito Santo não move, é porque não nos movemos em direção a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o evangelho, o testemunho deste evangelho é movido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como eu falei aqui no início, de nós mesmos jamais poderíamos realizar alguma coisa, mas quando o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida dos apóstolos em Atos capítulo 2, aleluia, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Pessoas recebem a palavra e são transformadas. Paralíticos saem andando pelo poder da palavra, aleluia, dos apóstolos que se colocaram à disposição. Não sei você, mas eu tenho um desejo grande na alma, aleluia, de ser mais e mais cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, de anunciar o evangelho àquele que está necessitado, e não somente aquele que talvez a gente visivelmente olha assim: não, esse precisa do evangelho, na aparência humana, no olhar, na ótica humana. Não, você tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus, para saber que, aleluia, aquele que precisa ele porque está dentro da alma abatido, está dentro da alma confuso, mas o Espírito Santo de Deus esclarece, e os discípulos anunciam a palavra de Deus: sereis minhas testemunhas. Quantos querem ser testemunhas de Deus aqui? A metade levantou a mão, outros não levantaram. Quantos querem ser testemunhas de Deus? Anunciar o evangelho nós devemos estar prontos, devemos estar preparados para muitas coisas. Como Deus é o Deus que guia, que providencia todas as coisas, nós devemos estar preparados. A história de Atos dos Apóstolos mostra isso, porque além de Deus preservar as suas testemunhas de tantos tipos de ameaças que está aqui registrado nesse livro, aleluia, nós temos que estar preparados para até mesmo morrer pela causa do evangelho, sofrer pelo evangelho. E muitos não querem sofrer, muitos não querem renunciar, muitos não querem trocar a sua vontade pela vontade de Deus. Ei, todas as manhãs eu oro e digo: Senhor, pega a minha vontade e troca pela tua, porque o dia pertence a ti.
Ei, quantos querem trocar a sua vontade? E nós temos tantas vontades, pastor Silas, tantos desejos nossos, humanos, tantas coisas que nós poderíamos realizar, mas em prol do Evangelho, nós renunciamos e abrimos mão e dizemos: Senhor, eis-nos aqui. E eu sei que muitos aqui nesta noite abrem mão de muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sereis minhas testemunhas. Após o Espírito Santo encher estas pessoas, vós sereis minhas testemunhas e vão falar do nome de Jesus em escala mundial. Em escala mundial. Para muitos, se falar em escala mundial, isso parece ser um privilégio, algo que vem engrandecer a pessoa. Outro dia eu vi um testemunho de uma pessoa conhecida nossa, e ele muito contente porque Deus queria fazer a obra de Deus, e de repente algumas profecias, algumas pessoas chegavam a ele e diziam: Deus tem uma grande obra contigo, Deus tem uma grande obra contigo. E claro, no olhar humano, uma grande obra, na questão de igreja, uma grande igreja, um grande grupo de pessoas, e esse irmão tinha desejo de dirigir igreja e tal, uma grande obra. E de repente o Espírito Santo toca na vida dele e envia ele para um lugar muito distante, aonde existia poucas pessoas, não tinha igreja, tinha uma árvore onde ele pregava. E Deus falou com ele: esta é a grande obra que eu tenho contigo. E quando ele sai de lá, ele deixa uma igreja fundada, uma igreja firmada na palavra, aleluia, porque ele fez uma grande obra, aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E é claro, irmão, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma escolha, Ele capacita e Ele faz você entender a grande obra. No olhar humano seria diferente, aleluia, e se a pessoa não está preparada, ela se frustra. Mas a grande obra, nem que seja uma só alma para ganhar para o reino dos céus, isto já é uma grande obra. E enquanto Jesus falava, versículo 9 vai dizer que eles estavam vendo ele, e ele foi elevado acima, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Relembrando aqui que Jesus aqui estava ressuscitado, havia ressuscitado, e por um espaço de 40 dias ele havia aparecido a muitas pessoas, e nesse momento ele estava aqui orientando seus discípulos, e aqui nesse instante, uma nuvem o cobriu. Essa nuvem não é essas nuvens, de chuva que nós vemos aí, mas era a nuvem da glória de Deus, a mesma nuvem que apareceu lá na transfiguração, quando uma voz ecoa dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E Jesus é levado acima, e todos ficam olhando, fitando os olhos naquela nuvem, e quando cobre tudo e tudo desaparece, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos aparecem. O que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir aí em cima, do mesmo modo, preste atenção, da mesma maneira, ele vai voltar. Todos vão ver, todos verão a volta do Senhor Jesus. Então existe uma preparação, existe, aleluia, uma renúncia, para que nós possamos anunciar o evangelho da salvação. Existe também, aleluia, o nosso abandono da nossa vontade, daquilo que Deus, aleluia, quer que nós façamos. Nós precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer de nós. E a responsabilidade de anunciar esta palavra cabe à igreja, não é somente aos pastores, não é somente às lideranças, cabe
a cada um de nós: ei, você recebeu de Deus uma responsabilidade. Você recebeu de Deus uma responsabilidade. Imagine se cada um de nós aqui, porque foi Jesus que nos escolheu. A Bíblia mesmo diz: Jesus, foi eu quem vos escolhi, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Imagine se cada um de nós aqui gerássemos filhos espirituais para o reino de Deus, aleluia, nesta cidade. Se cada um de nós aqui encostasse em uma pessoa no sentido de ensiná-la como discípulo. Se cada um de nós aqui tomasse essa responsabilidade em que Jesus, aleluia, comissionou os discípulos dizendo: vocês serão minhas testemunhas. Não podemos nos acomodar. Não podemos ficar acomodados diante daquilo que Jesus pediu para que a igreja fizesse. É tão maravilhoso, é tão bom estar na igreja, é tão bom ouvir os louvores, é tão bom ouvir os hinos, a orquestra, é maravilhoso, nós se alegramos, a presença de Deus vem sobre nossa vida, o nosso coração se enche, mas não podemos ficar deficiente na divulgação daquilo que é verdadeiro. Pessoas estão esperando por uma palavra, pessoas estão esperando, aleluia, por um dizer teu, aleluia, naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Um simples Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, uma obra de salvação. E eu li essa última parte aqui para relembrar você que Jesus vai voltar. E o que eu tenho feito para o reino de Deus, e o que eu tenho realizado para que, aleluia, contribuir para o reino do Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Ele nos prepara, Ele nos mostra como devemos fazer, aleluia, Ele nos enche, nos capacita com o Espírito Santo, mas Ele vai voltar, e Ele entregou para cada um de nós, na nossa mão, para cada um de nós, uma responsabilidade, algo que deve ser levado adiante, e esta semente não pode ser guardada, ela deve ser semeada. A semente do Evangelho deve ser semeada. O poder desse testemunho, o que está por trás, e eu já falei aqui, é a força do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, que batiza com o Espírito Santo, que capacita, no Evangelho de João ele vai dizer: rogarei ao Pai. Rogarei, imagina Jesus rogando ao Pai: quando eu for, eu vou voltar, e quando eu estiver lá, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Não é eu que estou rogando, quem está pedindo aqui é Jesus. E quantos crê que a petição de Jesus é aceita por Deus? Amém? Olha aí, agora bastante irmão levantaram a mão. E Ele está pronto para capacitar a tua vida. Ele está pronto para envolver o teu coração numa grande obra. Ele está pronto, aleluia, para envolver a tua vida no poder do Espírito Santo. Agora, basta a vontade humana. Basta o desejo do nosso coração. Enquanto crentes, aqueles que aceitaram a Cristo, discípulos do Senhor, basta a nossa vontade. Ei, irmão, mas eu não sei pregar, eu não sei anunciar. Eu falei aqui, uma simples palavra pode mudar a história de uma pessoa. Uma simples palavra pode mudar o rumo de uma vida. Meu irmão, e eu quero que todos, é o desejo do meu coração e o desejo de Deus, que todos venham ao arrependimento e venham conhecer a Cristo, porque Jesus está voltando. Esse é o tempo de anunciar, e vocês serão as testemunhas que devem fazer isso. Ó, a responsabilidade. Vocês serão aqueles que eu comissionei, que eu chamei, que eu escolhi. Não é eu aqui, mas é Deus, é Jesus. Ele te escolheu. Irmão,
Coloque isso na sua mente. Jesus te escolheu para anunciar o Evangelho às nações. Fique em pé comigo. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha atuar na nossa vida de forma completa. E Ele faz isso. Mas eu falei aqui, vai depender da vontade humana. E quando pregamos a palavra de Deus, requer-se uma resposta. Quando anunciamos, por mais simples que seja a palavra, requer-se uma resposta. E o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, Ele está aguardando uma resposta de corações aqui. Eu falo isso com toda a convicção do que eu falo aqui. Ele aguarda uma resposta de tudo que foi falado aqui. Se entrou no seu entendimento que existe uma responsabilidade, que existe na verdade uma escolha de Deus para a sua vida, aleluia, que você pode entrar numa preparação diante do Senhor para anunciar, o Espírito Santo de Deus, Ele requer uma resposta, positiva, negativa, não sei, mas Ele olha para corações aqui nessa noite, e Ele requer uma resposta. Que bom se fosse positiva, dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ei, não precisa sair lá para a Espanha, Cabo Verde, graças a Deus, né? Tem os missionários onde nós estamos com os projetos aqui, mas ali do lado da sua casa, no teu trabalho, anuncie o Evangelho, anuncie as boas novas. Uma simples palavra pode tirar uma pessoa, aleluia, da beira de um suicídio. Você pode ser um canal de bênção para a vida dessa pessoa, aleluia, e transformar toda a família dela, no poder da palavra. Esta pregação requer uma resposta, e esta resposta tem que vir de você. A soberania de Deus, aleluia, nesta noite está junto com a tua vontade. E se você deseja uma oração, aleluia, e quiser vir aqui à frente, assumir um compromisso com Deus, ou pedir para que Deus venha fazer você entender tudo isso, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e você experimente o poder de Deus, aleluia, através de você. É uma mensagem, irmão, que pouco é falada. Na maioria das vezes nós estamos acostumados a ouvir Deus, a ouvir mensagens que vêm massageando os corações, várias mensagens. Mas na maioria das vezes, na minoria das vezes, o compromisso parece ser apertado. Mas Jesus está aqui nessa noite convidando você para um compromisso. Deus tem uma grande obra na tua vida.